Bom, a verdade é que as pessoas podem até, né, algumas pessoas, né, podem até escolher viver dentro do sistema religioso o resto de suas vidas, sendo escravas de homens, né, fazendo campanhas, votos, sacrifícios, né, novenas, né, participando de lavamentos, de cerimônia, de coisas religiosas inventadas por homens, né? A pessoa pode, Deus dá liberdade para isso, né? Mas uma coisa é certa, essas pessoas jamais terão o verdadeiro conhecimento de Deus, né? E da sua vontade, e dos seus propósitos, e dos seus mistérios, e da sua graça, né? As pessoas não terão. O que pode acontecer com elas, e o que vai acontecer com elas, com certeza, sendo filhas e filhos de Deus, serão salvos. A única coisa é que aqui nessa terra, nesse mundo, elas não desfrutaram da salvação que Deus já nos concedeu há mais de 2000 anos atrás, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder, né, nos salvou. Então, essas pessoas não vão desfrutar nesse mundo. Serão salvas. Se são filhas de Deus, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, serão salvas. Mas nessa terra, aquela palavra que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não vai se cumprir na vida dessas pessoas. Quando Jesus fala essa vida em abundância, não é para você ficar fazendo corrente, campanhas, fogueira santa de Israel. Não é nada disso. A vida com abundância é uma vida próspera, uma vida de paz, né? Não importa se você é rico, se você é uma pessoa humilde. Não, não importa. Deus não tem nada contra rico também não. Só porque você tem uma condição financeira boa, você não é filho de Deus também, não importa, né? Mas a vida com abundância, vida com paz, vida com tranquilidade, vida com conhecimento de Deus, né? Você não vai viver uma vida como vive. Quando você tem um entendimento de Deus, você não vive como vive as outras pessoas, os outros religiosos nesse mundo, né? Principalmente os que se dizem pentecostais, evangélicos, né? Que vivem aí cheios de falsas doutrinas, de falsos mestres, falsos profetas, falsos bispos, apóstolos, né? Gurus, seja lá que nome que eles tenham, que eles coloquem neles mesmos, né? São pessoas que vivem atormentadas, pessoas que vivem com medo de tudo, com medo do diabo, com medo da morte, com medo da vida, com medo do inferno. São pessoas que vivem atormentadas. E por que elas vivem atormentadas? Porque a mensagem que elas recebem 24 horas não é a palavra de Deus. Parece a palavra de Deus, mas não é, né? É igual CD pirata. Você pega 2 CD, um original e outro pirata, eles tocam a mesma coisa, né? Mas um é pirata e o outro é original. Você vê que o pirata geralmente ele acaba dando problema no aparelho da pessoa. Por quê? Porque ele é pirata. Ele não é o original, o autêntico, né? Mas aparentemente parece que é. É como o evangelho pirata que está sendo pregado por aí, dizendo que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça. E a palavra de Deus disse que o evangelho é levar as boas novas, boas palavras, né? Isso é evangelho. Levar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Não é salvar ninguém. Jesus não mandou a gente salvar ninguém, porque isso ele já fez há 2000 anos atrás. O que o Senhor Jesus mandou foi a gente anunciar o seu evangelho, a sua palavra, né? Que quer dizer boas novas. Agora, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. Será que essas pessoas, há mais de 2000 anos, elas estão ouvindo o evangelho? Elas estão ouvindo boas novas, boas palavras, que elas são filhas de Deus, filhos, filhas de Deus,
abençoados, escolhidos, eleitos, né? Que o Senhor Jesus já salvou essas pessoas, que elas não precisam serem escravas de homens, de doutrinas, de cerimônias, né? Cerimônia judaica, né? Que ela não precisa ficar adorando a arca, pegando sal grosso, tomando banho de arruda, né? Pegando essas bugigangas aí dentro dessas falsas igrejas que dão terra, dão oliveira de Israel, dão pedrinha, dão isso, dão aquilo, lencinho. Será que uma pessoa, né, que conhece a Deus vai viver numa vida dessa? Jamais. Então, é isso que esses falsos líderes religiosos gostam, de dominar as pessoas com essas mentiras, com essas fábulas, com essas heresias. E elas ficam ali anos a fio. Tem pessoas que morrem dentro desse sistema religioso. Começa ali desde criancinha, né? Famílias tradicionais, e morrem dentro desse sistema religioso, envelhece ali. Quantas pessoas, né, perderam toda a sua vida? Não teve a vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E lá em Oséias 4,6, Deus já dizia, e está dizendo agora: o meu povo, povo dele, ó. Ele está falando do povo dele. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento. Por que falta o entendimento no povo de Deus? Porque eles não conhecem a graça de Deus. E Deus diz quem é o culpado disso. Aí ele diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Está vendo quem é o culpado? O culpado é o sacerdote, ou seja, o falso sacerdote, o falso pastor, o falso bispo, né? Que está aí, enganando membros, obreiros, grupos jovens, evangelistas, né? Que tudo isso são nomes que eles inventam, mas na verdade você não é nada disso. Você não é pastor, diante de Deus você não é pastor, não é bispo, não é nada, né? Obreiro, evangelista, nada disso. Você é um filho de Deus, um abençoado, um escolhido por Deus, um eleito antes da fundação do mundo. Você não foi criado para servir a homens, servir a mandamentos de homens, doutrinas, doutrina de roupa, de cabelo, de batom, de sapato, disso, daquilo, não. Você não foi feito para ser manipulado por homens. O problema é que a nossa natureza humana, ela tem essas coisas também. Na nossa carne tem uma coisa chamada idolatria. E eles trabalham em cima disso. E às vezes a pessoa começa a idolatrar esses homens, né? E depois esses líderes evangélicos, eu falando do católico, que adora imagem, mas eles levam as pessoas a adorar eles, né? Muitos aí gostam de ser adorados, gostam de ser considerados, respeitados, mas eles mesmos não respeitam ninguém. Eles não têm misericórdia de ninguém. Então, meu amigo, procure conhecer a Deus. Procure conhecer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Por isso Deus diz: aquele que me busca, me encontra. Está vendo? Aquele que me busca, me encontra. Aquele quem? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer pessoa. Não importa quem seja ela. Ela pode nunca ter ido em religião nenhuma, em igreja nenhuma. É uma coisa simples. Deus é mais simples do que beber um copo d'água. São esses teólogos, essas pessoas que dizem que são PhD nisso, PhD naquilo, que estudou na faculdade, não sei de quê, de teologia. Tudo isso para Deus é baboseira. Tanto é que você vê que na época de Jesus já tinha aqueles mestres da lei, aqueles doutores lá. E quando Jesus chegava com a palavra simples, pronto, cadê? Acabava, as multidões seguiam o Senhor Jesus Cristo, né? Queriam ouvir a palavra dele, que era simples. Estava observando esses dias um sujeito lá do Maranhão, né? Um baixinho lá do Maranhão, muito engraçado ele. Ele fez uma música chamada Caneta Azul. Está aí com milhões de visualizações no YouTube. Tá vendo?
Você vê, tem pessoas que gastam milhões para produzir um disco, produzir um trabalho musical, e não atinge, não chega a atingir ninguém. Aí vem uma pessoa daquela humilde, lá do Maranhão, lá da roça, faz uma musiquinha simples e ingênua, né? Caneta azul. Perdeu a caneta azul dele, né? Caneta azul, azul caneta. Né? Mas o que é isso? Está vendo como é que a humanidade está? A humanidade está cansada de muita coisa. A única explicação para uma coisa dessa estar desse jeito, bombando na internet, sabe por quê? Porque a humanidade está vazia. Ao mesmo tempo que ela está cheia de informação, ela está vazia. Nunca houve uma geração tão informada como essa, nossa, que tem toda a tecnologia e vai vir mais tecnologia. E quanto mais tecnologia, mais vazio. Então, quando chega uma pessoa humilde, com a palavra humilde, né? Sem pé, sem cabeça, você vê, agradou as pessoas. É o hit do ano. Caneta azul, azul caneta. Ele disse que perdeu a caneta dela, a caneta dele, né? Quem achou que devolva, é uma coisa assim. Eu só ouvi um pedacinho. Né? Então você veja como o ser humano está carente. Né? Uma coisa simples, para você ver que não adianta a pessoa ser isso, ser aquilo, ser poderoso, né? Porque eu sou dono de empresas, eu tenho isso, eu tenho poder, eu sou o maior pregador, eu sou isso. Não, isso para Deus não adianta nada. Isso é o próprio Deus mostrando. Para muitos artistas, né, orgulhosos, né, que se acham isso e aquilo e estão aí, às vezes há anos aí que não emplaca um sucesso, né? Esses cantores gospel também, né, arrogantes. Deus está mostrando. E mostrando, até as crianças gostam, tá vendo? Todo mundo gosta. E o que tem ali? Nada. Essa é uma lição que as pessoas deveriam aprender. Que as coisas simples, chega lá. Às vezes, é como eu estou falando, às vezes o sujeito tem um trabalho de gravar, né? Fazer uma alta produção de um trabalho e às vezes é fracassado. Aí vem lá faz um videozinho lá, caneta azul, azul caneta. Pois é. Então, tudo é a simplicidade. Por isso que a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita, né? Restaura a alma, né? E dá sabedoria ao simples. Não é mesmo? É disso que as pessoas no mundo estão precisando, da palavra da graça de Deus, a palavra simples. Né? Aqui a gente não está preocupado se fala certo, se fala errado, se fala nada. Deus disse, abra a tua boca que eu a encherei. Então é a mesma coisa. Ninguém precisa ser PhD nisso, PhD naquilo. Não precisa nada disso. É só amar a Deus. Deus só quer ser amado. Deus não quer dinheiro, não. Deus não quer sacrifício. Deus quer ser amado. Né? Imagine se Deus é o nosso Pai, Deus estaria querendo se relacionar com a gente só por causa de dinheiro, de ofertas, né? De sacrifício, dízimo, que nem isso existe mais. Porque Deus não quer dízimo de ninguém. Deus não quer dinheiro de ninguém. Se você quiser ajudar, ajude o seu próximo. Ajude uma pessoa que está necessitando. Né? Quantas pessoas aí jogadas na rua, quantas pessoas nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos. Né? Quantas pessoas não estão aí sofrendo? Quantas pessoas, seu vizinho, né? Às vezes pessoas até da sua família estão aí passando uma situação. E você está dando tudo que você tem, seu salário, né? Agora no final do ano eles vão atacar, é o 13º, é tudo, eles querem tudo, querem dízimo, querem oferta. Para quê? Para eles passar o final de ano bem e você passar com as mãos abanando, né? E como se não bastasse, eles ficam aí ainda perseguindo, né? Persegue um, persegue o outro, né? Mas as denúncias não vão parar. As denúncias não vão parar. Nós estamos aqui levando a palavra do amor e da graça de Deus. E a Bíblia diz, não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Pois é. Então,
A verdade, ela prevalece no mundo de mentiras. Quando você fala a verdade, você é diferente. Por quê? Porque o mundo está em cima da mentira. A verdade é a luz. Por isso que incomoda. A verdade é a luz na escuridão. Por isso que quando a verdade ela chega, ela vai dissipando as trevas. E quem está na escuridão começa a enxergar. É isso que Deus quer que todos nós venhamos a fazer. Levar o seu amor, a sua graça, o seu evangelho, para que as pessoas possam sair desse cativeiro, dessa escravidão, das mãos desses verdadeiros faraós do século XXI, né? Que estão aí criando impérios, né? Econômicos, políticos, midiáticos, estão aí com poder, né? Todo o poder na mão. É por isso que eles estão desesperados. Eles são capazes de tudo, de matar, de fazer tudo. Essa gente é capaz de tudo. Então, vamos, meu amigo, procurar se envolver com a graça de Deus, se envolver com a luz, buscar o conhecimento do amor e da graça de Deus, crescer em espírito, se conhecer por dentro, buscar as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, porque tudo isso aqui vai acabar. Eu não sei por que eles ficam com tanta ganância das coisas que tem nessa terra. Que o maior tesouro que tem nessa terra é o ser humano. E você veja que esses homens eles têm condições, todo o poder, né? Muitas vezes físico, para ajudar milhões de pessoas e eles não fazem nada. Pelo menos se eles parassem de pregar mentira, já estava muito bom, já não estava atrapalhando o evangelho. Mas como eles são uns lobos vorazes, eles não se satisfazem com o que tem, com o que já roubou, com a riqueza que já tem. É como Deus ensina, que um abismo vai chamando o outro. Eles são insaciáveis. Eles estão ricos, a cada dia que passa estão ricos, mas eles querem mais. Eles querem mais. E para que eles possam adquirir mais, eles têm que mentir mais, eles têm que adulterar mais a palavra de Deus. É claro que Deus já está tomando providência. O resultado, vocês já estão vendo aí. Mandando derrubar os nossos vídeos, atacando. É assim. Mas isso é o sinal que nós estamos no caminho certo. E pode ter certeza que a vitória é nossa, porque maior é aquele que está conosco do que esses que estão no mundo aí. E não é o diabo não, tá? É eles, são homens maus e enganadores, que a Bíblia chama de filhos da perdição, tá? É pessoas que nasceram, são filhos da perdição, que usam a palavra de Deus, mas não são filhos de Deus. E nem são filhos do diabo, porque o diabo Deus destruiu. A Bíblia chama de filhos da perdição. Eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar depois para você quem são esses filhos da perdição. Jesus falou que Judas era filho do diabo? Não. Jesus disse que ele era um filho da perdição, né? Que aquele que tinha que se perder, se perdeu, porque era um filho da perdição. Nós vamos falar a respeito desses filhos da perdição, que é o que mais tem. E geralmente eles estão sempre em algum cargo grande. Pois é, os homens da iniquidade. Então, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, para que Deus, ele fique feliz com você. Porque é isso que Deus quer, que você esteja feliz com Ele e Ele fique feliz com você também. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, assine o canal, divulgue esse vídeo, faça também os seus comentários e eu tenho certeza que o amor e a graça de Deus há de se manifestar na sua vida. Um grande abraço e até a próxima.